O barulho da porta do carro batendo ecoou dentro de mim como um soco. Meu peito apertou, sabe? Mas meus olhos continuaram grudados na porta de ferro daquele lar de idosos. Minhas pernas tremiam, cara. Mas eu não me deixei cair. Ali estava eu, sozinha, com uma mala velha do meu lado, enquanto minha filha se afastava sem nem olhar para trás. Por um segundo, eu quis acreditar que ela ia voltar correndo, que ia me abraçar e dizer que tudo não passava de um pesadelo. Mas o carro deu a partida e, com ele, levou minha última esperança. O vidro escuro refletiu meu rosto, já envelhecido e cansado, antes de sumir lá longe. Senti meu coração se quebrar em 1000 pedaços. Era isso? Era assim que tudo ia terminar? Depois de tudo que eu fiz por ela? Depois de tantos anos de sacrifício, noites sem dormir, trabalhando sem parar para dar tudo o que ela queria? A senhora quer um copo d'água? A voz da enfermeira me tirou dos meus pensamentos. Olhei para a moça na minha frente, de uniforme azul e um sorriso que parecia ensaiado. Ela parecia acostumada com cenas como essa. Engoli em seco. Eu queria dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam, entende? Apenas balancei a cabeça, bem devagar. Os corredores do asilo eram longos e frios. O cheiro forte de remédio misturado com mofo me revirava o estômago. O chão de cerâmica refletia a luz fraca das lâmpadas amareladas, criando umas sombras que davam até medo. Ao meu redor, algumas senhorinhas sentadas em cadeiras de balanço me olhavam em silêncio. O olhar delas dizia tudo. Eu não era a primeira a ser largada ali, e infelizmente não seria a última. Uma delas, uma mulher de cabelos brancos presos num coque frouxo, suspirou pesado antes de resmungar. Mais uma que foi descartada. Aquela palavra me atingiu como um soco. Descartada, como um objeto velho, sem valor nenhum. A enfermeira me levou até um quartinho pequeno, apertado e gelado. Tinha uma cama de solteiro com lençóis gastos, um armário minúsculo e uma janela empoeirada que dava para um jardim todo murcho. O espaço era mínimo, mas era tudo que eu tinha agora. Soltei a mala no chão e fiquei ali, parada no meio do quarto, sentindo um vazio que me esmagava. Meu Deus! Como foi que eu vim parar aqui? Minha mente se recusava a aceitar. Tudo o que fiz foi amar minha filha. Trabalhei a vida inteira. Me privei de tanta coisa. Cheguei a passar fome. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para que ela nunca precisasse sofrer. E agora, quando eu mais precisava dela, a porta se fechou atrás de mim com um estalo seco. Eu estava sozinha. Meus joelhos fraquejaram e eu sentei na beira da cama, sentindo as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Abracei meus próprios braços, tentando encontrar algum conforto. Mas tudo o que senti foi o peso esmagador da solidão. Olhei para a mala do meu lado. Minha vida inteira cabia ali. Umas roupas velhas, um pente quebrado, umas fotos amassadas. E nada mais. O tempo parecia ter parado. O tic-tac de um relógio era a única coisa que quebrava o silêncio do quarto. Lentamente, meus olhos se voltaram para a janela. O céu estava cinza, sem cor, sem vida, assim como eu me sentia. Fechei os olhos e deixei a dor me engolir. Mas então, algo dentro de mim começou a sussurrar. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de tudo o que já enfrentou. Não é assim que sua história termina. Eu não sabia ainda. Mas aquele momento de desespero total seria só o começo de algo muito maior. E a vida, mesmo sendo cruel, ainda tinha planos para mim. Meu nome é Lourdes. Tenho 73 anos. Mas nesse momento, me sinto com 100. O peso da vida, das dores, das cicatrizes invisíveis que eu carrego, parece ter me envelhecido mais do que qualquer ruga no meu rosto. Aqui, sentada nesta cama dura e fria, eu fecho os olhos e tudo volta como um vendaval. O cheiro da terra molhada depois da chuva,
O barulho do vento sacudindo as janelas da casinha de madeira onde cresci. Os gritos da minha mãe chamando meus irmãos para dentro antes de escurecer. O passado nunca vai embora de verdade. Ele se esconde nos cantinhos da alma, esperando a hora de se fazer ouvir. Nasci em 1949, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Fui a terceira de 7 filhos. Nossa casa era pequena, de madeira velha, com o telhado sempre precisando de um conserto. A gente não tinha luz elétrica, só o brilho do lampião, que iluminava as noites frias de inverno. A vida não era fácil, não. Mas naquela época, eu nem sabia o que era conforto para poder sentir falta. Aliás, antes de continuar, queria saber de onde vocês estão assistindo esse meu relato de vida, hein? Comentem aí que depois eu vou tentar conversar com cada uma de vocês, minhas queridas. Aproveita também, se inscreve no canal e curte o vídeo para não perder os relatos de mais vovozinhas como eu. Minha mãe, Dona Teresa, era uma mulher dura, de poucas palavras e muitas obrigações. Meu pai, seu José, trabalhava na lavoura de sol a sol e quando voltava para casa, queria comida quente na mesa e silêncio. Não tinha espaço para carinho ou brincadeira, não. Desde pequena, eu aprendi que amor não era dito, nem mostrado. Amor, na nossa casa, era sobreviver mais um dia, sem passar fome. Eu não fui uma criança como as de hoje, que brincam e correm livres. Aos 5 anos, eu já ajudava minha mãe a lavar a roupa dos meus irmãos no rio. Aos 7, aprendi a cozinhar no fogão a lenha. E aos 9, comecei a ir com meu pai para a roça, capinando mato com uma enxada que era maior do que eu. O sol queimava minha pele, os calos apareciam nas minhas mãozinhas, mas eu não reclamava. Aprendi rápido que criança que chorava era criança que apanhava. A escola nunca foi uma prioridade. Minha mãe dizia que mulher tinha que aprender a cuidar da casa. E meu pai achava que estudar era coisa de gente rica. Mesmo assim, eu adorava os raros momentos em que conseguia escapar e sentar no chão da sala da professora Marli, rabiscando o caderno com um toquinho de lápis que mal cabia nos dedos. Dona Teresa, a Lourdes tem jeito para aprender. Devia deixar a menina estudar mais, a professora dizia. Minha mãe só balançava a cabeça, cortando qualquer esperança. E quem vai me ajudar aqui em casa? Livro não enche barriga, professora. E assim, meu destino foi traçado antes mesmo de eu saber o que era destino. Meus irmãos também não tiveram escolha. Os meninos para a lavoura, as meninas para as casas de família, trabalhar como empregada. Com 12 anos, eu já sabia que minha vida seria servir aos outros. Mas, dentro de mim, eu ainda tinha um sonho. Pequenininho, frágil, mas ele estava lá. Eu sonhava em ter uma família diferente. Sonhava em casar com um homem bom, que me amasse de verdade. E ter filhos que nunca iam saber o que era passar fome, que nunca iam sentir o desprezo de uma mãe ou o medo de um pai. Mas, olhando para trás agora, eu vejo que o destino gosta de rir dos nossos sonhos. A vida nem sempre dá o que a gente pede. Às vezes, ela nos dá exatamente o contrário. Ela tem um jeito cruel de nos mostrar que sonhos, quando nascem no coração de quem não tem nada, dificilmente sobrevivem à realidade. Meus dias seguiam uma rotina que não perdoava. Acordava antes do sol nascer, ajudava minha mãe a preparar o cafezinho para os meus irmãos, e antes que eu pudesse tomar um gole, já estava com as mãos na água fria do rio, esfregando a roupa da casa toda. Depois vinha a roça, onde eu passava horas e horas arrancando o mato, colhendo o que a terra dava, suando debaixo de um sol que fazia minha pele arder. Não tinha espaço para sonhar. Mas, de alguma forma, lá no fundo, eu ainda carregava uma esperança de um futuro diferente. Aos 14 anos, minha mãe anunciou que eu não precisava mais me preocupar com a roça. Meu coração bateu mais forte. Por um instante, eu acreditei que talvez ela tivesse mudado de ideia e me deixaria estudar. Mas meu alívio durou pouco. Já tá mocinha, Lourdes. Achei um bom trabalho para você na Casa dos Medeiros. Vai trabalhar lá como arrumadeira.
Minha respiração ficou presa na garganta. A família Medeiros era uma das mais ricas da cidade, donos de terra com um casarão no centro. Eu já tinha ouvido histórias sobre como tratavam as empregadas. Algumas meninas ficavam anos a serviço deles. Nunca mais voltavam para casa. Outras saíam de lá no meio da noite, chorando, sem nunca explicar o porquê. Olhei para minha mãe, esperando um pingo de compaixão. Mas tudo o que vi foi uma determinação fria no olhar dela. Não quero reclamação. Vai agradecer. Tem menina que nem isso consegue. E assim, sem escolha, fui empurrada para uma vida que não era minha. Dentro de uma casa que nunca seria minha. Servindo a pessoas que nunca me veriam como gente. A casa dos Medeiros era imensa. Lustres de cristal, móveis pesados de madeira, tapetes tão macios que meus pés descalços afundavam neles. Parecia outro mundo. Mas ali dentro eu não passava de uma sombra. Me deram um quartinho nos fundos, mal iluminado, com um colchão fino e um cobertor ralo. Meus dias começavam antes dos patrões acordarem e só terminavam depois que todo mundo ia dormir. Eu lavava, cozinhava, servia, limpava. A patroa, Dona Silvia, nunca olhava nos meus olhos quando falava comigo. Lourdes, o chão está imundo! Gritava, apontando para um piso que já brilhava de tanto que eu esfregava. O patrão, seu Ricardo, era um homem calado, sempre sério. Mas os olhos dele? Nossa! Aqueles olhos me davam calafrios. Eu tentava me manter invisível. Sabia que, se não desse trabalho, talvez conseguisse juntar um dinheirinho. Quem sabe até construir um futuro para mim. Mas em casas como aquela, meninas, como eu não tinha um controle do próprio destino. Numa noite de 1970, quando eu tinha 21 anos, o silêncio da casa pesava mais que o normal. A patroa e os filhos tinham saído para um jantar. Só restava o patrão. Eu já ia me recolher quando ouvi uns passos pesados atrás de mim. Meu coração acelerou. Tá sozinha, Lourdes? A voz de seu Ricardo era baixa, arrastada. Engoli seco. Não me virei. Sim, senhor. Vou dormir agora. Dei um passo para frente, mas senti a mão dele agarrar meu braço. Você é uma moça bonita. Ele murmurou, apertando meu pulso com força. O medo subiu pelo meu corpo como uma onda gelada. Eu já sabia o que acontecia com as outras empregadas quando os patrões ficavam sozinhos em casa. E sabia também que ninguém nunca acreditava nelas depois. Num impulso, eu torci meu braço, me soltei e corri. Corri pelos corredores escuros da casa, tropeçando nos móveis, segurando o grito na garganta. Meu corpo tremia, meu peito ardia. Atrás de mim, ouvi só uma risada baixa. Você tem sorte, menina, mas sua hora ainda vai chegar. Naquela noite, não preguei o olho. Sentei no colchão fino do meu quartinho e abracei os joelhos, tentando conter as lágrimas. Eu não podia mais ficar ali. Sabia que se eu esperasse, cedo ou tarde, algo pior ia acontecer. Na manhã seguinte, com o pouco dinheiro que eu tinha guardado, escondido no forro da saia, peguei minhas coisas e fugi. Corri para casa de volta para minha mãe, acreditando que ia encontrar proteção. Mas quando cheguei, fui recebida com um olhar furioso. O que você está fazendo aqui? Tentei explicar, com a voz embargada, o que tinha acontecido. Contei sobre o patrão, sobre o medo que senti. Mas minha mãe não se comoveu. Você é burra, Lourdes. Como você acha que a vida funciona? Homem é assim mesmo, mas era uma vida boa. Agora voltou para cá para quê? Para passar fome? Eu não conseguia acreditar no que eu ouvia. Minha própria mãe dizia aquilo como se não fosse nada. Volte para lá, peça desculpas, faça o que tiver que fazer. Uma dor cortante atravessou meu peito. Minha mãe preferia me ver sujeita a qualquer coisa do que me ver de volta em casa. Naquele momento, eu percebi que não tinha um lar. Ali, eu era só um fardo, sem saber para onde ir, sem ninguém para me ajudar. Fiz a única coisa que me restava. Peguei minha trouxinha de roupas e caminhei para longe.
Para onde? Eu ainda não sabia. Mas, naquela estrada de terra, sob o sol escaldante do interior, minha vida de verdade estava prestes a começar. Uma vida de luta, uma vida de dor, mas talvez uma vida minha. Meus pés estavam sujos de poeira vermelha quando cheguei na rodoviária. Minhas mãos suavam, apertando a trouxa de roupa contra o peito. Eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro suficiente. Não conhecia ninguém. Mas sabia que não podia ficar ali, na casa onde minha própria mãe me virou as costas, onde fui criada só para servir, onde não tinha espaço para sonhos. Minha respiração estava pesada. Olhei para os lados, tentando achar um rosto conhecido, alguém que pudesse me dizer o que fazer. Mas tudo o que vi foi um monte de estranhos, homens de chapéu de palha, mulheres carregando cestas, crianças brincando na beira da estrada. Nenhum deles sabia o que eu estava sentindo. Nenhum deles sabia que eu estava completamente sozinha no mundo. Respirei fundo e caminhei até a bilheteria. Moça, para onde vai o próximo ônibus? A mulher atrás do vidro me olhou de cima a baixo com um ar de cansaço. Vai para Belo Horizonte. Minha cabeça girou. Eu nunca tinha saído da minha cidade, Belo Horizonte. Parecia outro planeta. Mas talvez fosse isso mesmo que eu precisava. Um lugar onde ninguém me conhecia. Onde eu poderia recomeçar. Onde eu poderia ser só a Lourdes. E não a menina da roça. A empregada. A filha ingrata que abandonou a casa. Quanto custa a passagem? Minha voz saiu fraquinha. Ela disse o valor. Eu revirei os bolsos da saia, contando as moedas. E meu estômago se revirou. Eu não tinha quase nada. Tem passagem mais barata? Perguntei, com a voz embargada. A moça revirou os olhos. Impaciente. Ou paga ou não vai, fia. Engoli em seco. Eu não podia desistir. Atravessei a rua, onde uns homens estavam descarregando uns sacos pesados de milho. Caminhei até um deles e engoli meu orgulho. O senhor precisa de ajuda? O homem me olhou de cima a baixo, surpreso. Você? Uma mocinha franzina dessas? Eu sou forte. Menti. Só preciso de uns trocados para viajar. Ele riu, mas me entregou um saco de milho. Se conseguir carregar isso até o armazém ali, eu te pago uns trocados. Peguei o saco e senti o peso esmagar meus ombros, mas não desisti. Minhas pernas tremiam, meu corpo doía, mas segui em frente, um passo de cada vez. Quando terminei, o homem bateu no meu ombro. Tá bom, menina. Toma. Me entregou algumas moedas. Voltei para a bilheteria e com a mão trêmula, entreguei tudo o que eu tinha. Quero a passagem? A mulher pegou o dinheiro e, sem nem me olhar, empurrou o bilhete pela janelinha. Era oficial. Eu estava indo embora. A viagem durou horas. O busão sacolejava nas estradas de terra. E a cada minuto que passava, eu me afastava mais da única vida que conhecia. Cheguei em Belo Horizonte quando o sol já estava se pondo. O cheiro da cidade era diferente. Fumaça, gordura, lixo. As ruas eram cheias de carros, buzinas e gente falando alto. As pessoas andavam rápido, como se tivessem um lugar para ir. Eu não tinha. Abracei minha trouxa de roupas e comecei a caminhar, tentando entender para onde ir. Meu estômago roncava. Eu não comia desde de manhã. Passei por uma padaria e vi um cesto com pães. Meu coração apertou. Eu podia sentir o cheirinho do pão quente. Minha boca encheu de saliva, mas eu não tinha dinheiro. Vi um homem de terno comprando um pão e enfiando as moedas do troco no bolso do paletó. Quando ele se afastou, deixei meu orgulho de lado e me aproximei. Moço, por favor, o senhor podia me ajudar com uma moeda para eu comer alguma coisa? Ele me olhou de cima a baixo. Sai daqui, menina. Vai trabalhar. O som daquelas palavras me atingiu como um tapa. Mas eu já sabia que o mundo não tinha pena de quem não tinha nada. Continuei andando até que vi um cartaz colado num poste. Precisa-se de ajudante de cozinha. Pagamento semanal. Meu coração bateu mais forte.
Rasguei o papel e corri até o endereço. Cheguei num restaurante pequeno e simples, com cheiro de comida caseira. Um homem gordo, de avental sujo de farinha, me olhou desconfiado. O que você quer? Engoli seco. O emprego. Eu sei cozinhar. Ele arqueou uma sobrancelha. Sabe cozinhar o quê? Pensei rápido. Feijão tropeiro. Angu. Frango ensopado. Ele riu. Ah, é? Então entra aí. Quero ver. Eu entrei. Ele me deu uma faca e apontou para um monte de legumes. Corta isso aqui para a sopa. Minhas mãos tremiam, mas eu fiz o que ele mandou. Eu não podia perder aquela chance. Ele me observou em silêncio e, depois de um tempo, bufou. Tá bom, começa amanhã. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha conseguido. Pela primeira vez na vida, eu estava sozinha. Sem ninguém, sem mãe, sem pai, sem patrões abusivos. Mas pela primeira vez, eu estava começando a construir algo por mim mesma. E naquele momento, eu fiz uma promessa. Eu nunca mais ia deixar ninguém me tratar como um objeto descartável. Se o mundo quisesse me derrubar, eu ia lutar até o fim. E essa luta estava só começando. Naquela noite, depois de conseguir meu primeiro emprego na cidade grande, saí do restaurante com um nó na garganta e os olhos cheios de lágrimas. Não era tristeza, não. Era alívio. Eu tinha conseguido uma chance. Pequena. Quase nada para o mundo. Mas para mim, significava tudo. Mas aí, um novo problema. Eu não tinha onde dormir. As ruas de Belo Horizonte estavam vivas, cheias de vozes, passos apressados e luzes piscando. Eu andei sem rumo, com a trouxa de roupas apertada contra o peito, sentindo o vento frio da noite cortar minha pele. Passei por um banco de praça e vi um homem deitado ali, coberto por um jornal, um mendigo. Meu estômago revirou. Eu não era muito diferente dele. Não agora. Sentei no banco ao lado e fechei os olhos. O cansaço era tanto que meu corpo pedia para descansar. Mas a cidade não dorme. E foi assim que eu aprendi a primeira lição sobre estar sozinha. No dia seguinte, antes do sol nascer, voltei ao restaurante. O cheirinho de café forte já estava no ar. E o patrão, seu Carlos, já estava lá, cortando carne numa tábua velha. Veio cedo, hein? Disse ele, sem olhar para mim. Preciso do trabalho, respondi, com a voz firme. Ele riu, um riso seco, e apontou para a pilha de louça suja na pia. Então começa lavando isso aí. E foi assim que minha nova rotina começou. Os primeiros dias foram um inferno. Minhas mãos rachavam na água gelada. Meu corpo doía de tanto esfregar panela. Quando não estava lavando o prato, estava descascando cebola, limpando o chão, varrendo o salão. Os garçons me olhavam de cima, com desprezo. Eu era a novata, a caipira, a menina da roça que não sabia nada da cidade. Mas eu não reclamava. Eu engolia cada humilhação, cada olhar torto, cada ordem ríspida, porque eu sabia que, se eu falhasse, não teria outra chance. Depois de uma semana de trabalho, seu Carlos me chamou no canto. Você precisa de um lugar para ficar? Meus olhos se arregalaram. Sim, senhor. Ele coçou o queixo, pensativo. Tem um quartinho nos fundos, perto do estoque. Não é grande coisa, mas é melhor que dormir na rua. Meu coração disparou. Eu posso pagar. Só preciso de um tempo para juntar dinheiro. Não precisa pagar nada, menina. Mas trate de trabalhar direito. Eu quase chorei de gratidão. E foi assim que consegui meu primeiro teto na cidade grande. O quarto era pequeno, com um colchão fino no chão e um cobertor poído. Mas era meu. Naquela noite, deitei ali. E pela primeira vez, desde que saí da casa da minha mãe, me senti segura. Mas a cidade grande não é lugar para gente inocente. E eu ainda ia aprender isso do pior jeito. Naquele restaurante, eu conheci o Jonas. Ele era um dos garçons. Moreno, alto, com um sorriso fácil e um jeito que, nossa, fazia todas as moças suspirarem.
Mas ele escolheu olhar para mim. Você trabalha muito, hein, Lourdes? Disse ele um dia, enquanto eu carregava uma pilha de pratos. Corei na hora. Ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito. Não tenho escolha, respondi, dando um meio sorriso. A partir daquele dia, ele começou a puxar conversa sempre que podia. Me ajudava com os pratos, me dava comida escondido quando eu não conseguia parar para almoçar. E pouco a pouco eu me apaixonei. Jonas me fazia sentir especial. Ele dizia que gostava de mulheres fortes, que eu era diferente das outras. Um dia, me levou para passear na praça da estação, comprou um sorvete e me fez rir como eu não ria há anos. Você tem olhos tristes, sabia? Ele disse, segurando minha mão. A vida me ensinou a não sorrir tanto. Respondi, desviando o olhar. Ele apertou minha mão com força. Oi, vou mudar isso. Boba. Acreditei. Os meses passaram. Eu estava vivendo um sonho. Nos dias de folga, ele me levava para dançar. Me fazia sentir bonita. Me fazia esquecer que eu era só uma menina sem ninguém na cidade grande. Até que, um dia, ele me disse uma coisa que fez meu coração acelerar. Vamos morar juntos. Meu peito se encheu de esperança. Morar com o Jonas, ter um lar de verdade, construir uma vida ao lado de alguém que me amava. Aceitei sem pensar duas vezes. Naquela noite, peguei minha trouxinha de roupas e saí do restaurante para seguir o homem que eu acreditava ser meu futuro. Ele me levou para um quartinho apertado no centro da cidade. O lugar cheirava a mofo. As paredes eram sujas. Mas eu não liguei, porque pela primeira vez eu não estava sozinha. Pelo menos, era o que eu pensava. A lua já estava alta quando Jonas chegou em casa, bêbado. Tentei ajudá-lo a tirar os sapatos, mas ele me empurrou. Me deixa em paz, Lourdes. Levei um susto. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito. No dia seguinte, ele pediu desculpas. Disse que estava cansado, que não era nada. Mas aquela foi só a primeira vez. Com o tempo, o homem que dizia que me amava se transformou em outra pessoa. Ele chegava tarde, agressivo, falando coisas que eu não entendia. Até que uma noite, quando perguntei onde ele tinha estado, ele levantou a mão. E eu congelei. Ele não me bateu. Mas naquele momento, eu entendi que se ficasse ali, mais cedo ou mais tarde, ele ia bater. Naquela madrugada, esperei ele dormir, juntei minhas coisas e fugi. De novo, eu estava sem casa, sem ninguém. Caminhei pelas ruas frias, sentindo a cidade esmagar meu peito. Mas dessa vez eu não chorei. Dessa vez não senti pena de mim. Eu só senti raiva. Eu tinha jurado que ninguém nunca mais ia me tratar como um objeto descartável. E eu ia cumprir essa promessa. Nem que tivesse que recomeçar do zero mais uma vez. A madrugada estava fria quando saí daquele quartinho que eu dividia com o Jonas. Minhas mãos tremiam, não só pelo vento gelado, mas pelo medo do que vinha pela frente. Para onde eu iria? O que eu faria? Eu já não tinha um teto, já não tinha um trabalho. E o pouco que eu tinha guardado eram umas roupas velhas dentro de uma trouxa. Andei pelas ruas vazias, sentindo os olhos arderem de cansaço. Minha mente tentava entender como tudo desmoronou tão rápido. Como foi que eu, depois de tanta luta, acabei na mesma situação de quando cheguei aqui? Passei em frente a uma padaria que estava abrindo. O cheiro do pão fresco me atingiu em cheio e meu estômago roncou. Eu preciso de um trabalho. Preciso de um lugar para ficar. Pensei, mas antes de qualquer coisa, eu precisava sobreviver àquela noite. O céu começava a clarear quando vi um beco atrás de um comércio fechado. Encostei na parede e abracei minhas pernas, tentando espantar o frio. Meus olhos pesavam, mas o medo não me deixava dormir. Vi outras pessoas na mesma situação. Um homem enrolado num papelão, uma mulher sentada num canto, com os olhos fixos no chão. O mundo nos tratava como se a gente fosse invisível. Eu não era mais a Lourdes,
a moça trabalhadora do restaurante. Agora, eu era só mais uma perdida na cidade grande. E essa era uma realidade que ninguém se importava em ver. O dia amanheceu e com ele minha decisão. Eu não ia desistir. Levantei, bati a poeira da saia e voltei a procurar emprego. Passei horas batendo de porta em porta, ouvindo não atrás de não. Já temos gente suficiente. Você já trabalhou com isso antes? Desculpe, não estamos contratando. Cada resposta negativa era um golpe, mas eu me recusava a cair. Até que lá pelo meio-dia, entrei num bar pequeno, exausta e sem esperança. O dono, um homem baixo, de bigode grosso e olhos cansados, me olhou de cima a baixo. Sabe limpar chão? Perguntou, cruzando os braços. Sei fazer de tudo, respondi, sem hesitar. Ele coçou o queixo e bufou. Tá bom. Pode começar agora. Meu peito se encheu de alívio. Era um trabalho simples, o salário era pouco, mas era um recomeço. E depois de tudo que eu passei, eu sabia que qualquer recomeço era melhor do que nada. Nos dias seguintes, me joguei de cabeça no trabalho. Acordava cedo, limpava o bar antes dos clientes chegarem, lavava copos, varria o salão. Meus braços doíam, meus pés queimavam de tanto andar, mas eu não me importava. Aos poucos, fui ganhando a confiança do patrão. Você trabalha bem, menina. Não reclama, não se atrasa. Se continuar assim, posso te pagar um pouco mais no mês que vem. Assenti, segurando o sorriso. Eu precisava daquela grana, mas, mesmo com o emprego, ainda não tinha onde ficar. Dormia no depósito do bar, escondida, com medo de que me descobrissem e me mandassem embora. Mas eu me recusava a desistir. Eu já tinha perdido tudo uma vez. Não ia perder de novo. Naquela época, aprendi que a vida na cidade grande é feita de pequenas vitórias e grandes derrotas. E foi numa dessas derrotas que eu descobri o quão cruel o mundo pode ser. Certa noite, o bar estava cheio. O cheiro forte de cigarro e cachaça no ar. Os homens falavam alto. As risadas eram exageradas. Eu estava atrás do balcão, limpando copos, quando ouvi meu nome. Oh, Lourdes, serve mais uma aqui. Olhei para a mesa e vi um grupo de homens bêbados. Meus instintos já me alertaram. Peguei a garrafa e levei até eles, tentando ser rápida. Mas quando estendi a mão para entregar o copo, senti um deles segurar meu pulso. Que mão delicada! Ele murmurou com um sorriso torto. Tentei me soltar, mas ele apertou ainda mais. Solta ela, rapaz! Alguém disse ao fundo. Ah, só tô brincando! Ele riu, mas manteve a mão firme. Uma moça bonita como essa devia estar servindo outro tipo de coisa, não bebida. Meu estômago revirou. Puxei meu braço com força e, dessa vez, consegui me soltar. Respeita a moça, seu idiota! Outra voz se levantou. Olhei para o lado e vi o Márcio, um dos cozinheiros do bar. Ele estava vermelho de raiva. Se encostar nela de novo, eu quebro a sua cara. O homem riu, mas não insistiu. Meu peito subia e descia rápido. Márcio me puxou pelo braço e me levou para os fundos. Você tá bem? Assenti, tentando esconder o tremor nas minhas mãos. Cuidado com esses caras. Ele continuou. Aqui não é lugar seguro para uma mulher sozinha. Eu sabia que ele tinha razão, mas eu não tinha escolha. Márcio começou a me proteger. Sempre que via algo errado, ele entrava no meio. E pouco a pouco, um sentimento começou a nascer. Ele era diferente do Jonas. Era calado, trabalhador. Nunca me olhava com malícia. Um dia, quando o bar já estava fechando, ele se sentou do meu lado no balcão. Você tem para onde ir? Suspirai. Ainda não. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse algo que mudou minha vida. Tenho um quarto sobrando na pensão onde eu moro. Se quiser, pode ficar lá até se estabilizar. Olhei nos olhos dele, tentando ver se tinha alguma intenção escondida. Mas tudo o que eu vi foi sinceridade. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, senti que talvez, o destino estivesse me dando uma nova chance.
Naquela noite, arrumei minhas coisas e segui o Márcio até a pensão. O quarto era simples, pequeno, mas limpo. Você pode ficar aqui pelo tempo que precisar, ele disse, antes de sair. Fiquei olhando a porta por um tempo, tentando entender se eu deveria confiar nele. Mas, no fundo, eu sentia que o Márcio era diferente. E mal sabia eu que, anos depois, ele se tornaria a pessoa mais importante da minha vida. Quando Márcio fechou a porta do quarto e me deixou sozinha, eu sentei na cama e soltei o ar que estava preso no peito. Pela primeira vez em meses, eu tinha um teto. O colchão era fino. Os lençóis tinham cheiro de sabão barato, mas era um espaço meu. Um quartinho dentro de uma pensão modesta no centro da cidade. Nada de luxo, nada de conforto, mas eu não precisava de nada, além de um pouco de paz. Minhas mãos deslizaram sobre a colcha gasta enquanto eu absorvia aquele momento. Depois de tudo que passei, dormir na rua, ser humilhada, sofrer violência, finalmente alguém me estendeu a mão sem pedir nada em troca. Márcio. Ainda era difícil acreditar que existiam pessoas boas no mundo, mas ali estava ele. E, embora meu coração ainda tivesse cicatrizes, eu sentia que podia confiar nele. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui direto para o bar. Mesmo exausta, trabalhei como nunca, porque agora eu tinha um motivo para lutar. E o Márcio estava sempre por perto, discreto, mas atento. Como está indo no quarto? Ele perguntou uma noite, enquanto limpava as mesas. Bem, obrigada, de verdade. Ele deu um meio sorriso, coçou a nuca, como se não soubesse lidar com agradecimentos. Você já passou por muita coisa, né? Eu só assenti. Não precisava dizer mais nada. Os meses passaram e o trabalho duro começou a dar frutos. O dono do bar percebeu meu esforço e um dia me chamou num canto. Lourdes, você cozinha? Meu coração deu um salto. Cozinho, sim, senhor. Então, vem para a cozinha amanhã. Quero ver se você sabe mesmo. Eu mal acreditei. Depois de tanto tempo lavando o prato e limpando mesa, eu finalmente ia ter a chance de mostrar que era mais que uma simples ajudante. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Fiz questão de estar impecável. Amarrei o cabelo, lavei bem as mãos e entrei na cozinha com a cabeça erguida. E lá estava o Márcio, sorrindo para mim do outro lado. Boa sorte, Lourdes. Meu coração aqueceu. Comecei ajudando no preparo, cortando legumes, temperando carnes, mexendo panelas. Os primeiros dias foram difíceis. Os cozinheiros eram exigentes e qualquer erro era castigado com olhares duros. Mas eu não desisti. E então um dia, a cozinheira principal precisou sair mais cedo. O patrão olhou para mim e disse: Lourdes, faz o feijão tropeiro. Quero ver se é tudo isso que você fala. Meu estômago revirou. Se eu errasse, eu perderia tudo. Mas eu não podia errar. Meus dedos tremiam um pouquinho enquanto eu pegava os ingredientes. Fiz o que aprendi com a minha mãe, lá na roça. O cheiro do feijão cozinhando, da linguiça fritando, do torresmo estalando, me fez voltar no tempo. E quando terminei, coloquei tudo no prato e entreguei para o patrão. Ele pegou a colher, experimentou e ficou em silêncio. Por um instante, o tempo congelou. E então ele olhou para mim e disse: A partir de hoje você cozinhará. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha conseguido. No dia seguinte, Márcio apareceu na cozinha com um prato na mão. Quero provar o feijão tropeiro da famosa Lourdes. Eu ri, pegando a colher e entregando para ele. Ele experimentou e fechou os olhos, saboreando. Meu Deus! Casa comigo? Corei na hora. Márcio riu e eu também. Mas mal sabíamos que aquele momento seria o começo de algo muito maior entre nós. O tempo foi passando e, aos poucos, minha vida começou a se ajeitar. Agora, eu ganhava um pouco mais e consegui comprar umas coisinhas para o meu quarto na pensão. Um dia, depois do expediente, Márcio me acompanhou até em casa. E aí,
Já conseguiu juntar um bom dinheiro? Pouco a pouco. Respondi. Ele coçou a nuca, parecendo nervoso. Já pensou em sair dessa pensão? E morar comigo? Meu coração acelerou. Márcio, Ele pegou minha mão. Sério. Eu gosto de você, Lourdes. Você é forte, batalhadora, tem um coração bom. Sei que você já sofreu muito, mas eu quero te dar um lar de verdade. As lágrimas queimaram meus olhos. Por tanto tempo, eu fui rejeitada, humilhada, descartada, e agora alguém me olhava com amor sincero. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Eu tinha medo. Medo de me entregar e ser machucada de novo. Mas, pela primeira vez, meu coração queria acreditar que, talvez, o destino estivesse me dando um novo começo. E foi assim que, sem perceber, eu comecei a me apaixonar. Mas a vida, como sempre, ainda me reservaria muitas provações. A vida parecia, finalmente, ter se ajeitado para mim. Márcio e eu começamos a dividir um quartinho, simples, mas acolhedor. Ele continuava trabalhando no bar e eu, agora cozinheira, sentia um orgulho imenso cada vez que alguém elogiava a minha comida. Pela primeira vez, depois de tanto sofrimento, comecei a acreditar que talvez eu pudesse ter um futuro feliz. Mas a vida, essa danada, não gosta de ver gente como eu sonhando alto demais. E foi assim que, sem perceber, eu fui me deixando envolver num novo pesadelo. Nos primeiros meses, Márcio era tudo o que eu sempre quis. Ele me tratava com carinho, me ajudava, segurava minha mão quando a gente caminhava pelo centro aos domingos. Você é minha mulher, Lourdes, ele dizia. A gente vai construir uma vida juntos. Eu acreditava, eu queria acreditar. Porque eu precisava acreditar. Mas então, pequenas coisas começaram a mudar. Márcio começou a chegar tarde do trabalho. E quando eu perguntava onde ele estava, ele dizia só: "Estava com os amigos." No começo, eu não desconfiei. Mas com o tempo, os atrasos viraram rotina. E junto com eles, vinham as desculpas esfarrapadas. "Márcio, por que você chegou essa hora?" "Ah, Lourdes, tá ficando chata agora? Não posso nem sair sem ter que dar satisfação?" "Não é isso. Só queria saber onde você estava." "Eu estava onde eu queria estar, tá bom?" Aquela resposta doeu. Mas, como sempre, eu engoli o orgulho e fiquei quieta. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Talvez eu estivesse exagerando. Até que uma noite, ele não voltou para casa. Fiquei sentada na cama até o sol nascer, com o coração apertado. Ele nunca tinha feito aquilo. Quando finalmente apareceu, com os olhos vermelhos e um cheiro forte de álcool na roupa, minha paciência acabou. "Onde você estava?" perguntei firme. Ele bufou, jogando as chaves no chão. "Dormi na casa de um amigo." "Que amigo?" Ele me olhou, impaciente. "Lourdes, para com isso. Você acha que eu sou seu prisioneiro?" "Não, Márcio, mas eu sou sua mulher. Tenho o direito de saber onde você dormiu." Ele me olhou de um jeito diferente. Um jeito que me gelou os ossos. "Se não tá feliz, a porta tá aberta." Meu coração se partiu. Aquele homem, o mesmo que prometeu cuidar de mim, que me deu um lar quando eu não tinha nada, agora falava comigo como se eu não fosse nada. Mas eu ainda não queria enxergar a verdade. Ainda achava que ele podia voltar a ser o Márcio que me fazia sorrir. E essa foi a minha maior ilusão. O golpe final veio alguns meses depois. Eu já sentia no peito que algo estava errado, mas fechei os olhos para não ver. Até que um dia, uma das garçonetes do bar, a Neide, me chamou num canto. "Lourdes, preciso te contar uma coisa." Meu estômago embrulhou. "O que foi?" Ela hesitou, mas então disse com todas as letras: "Pedro tem outra mulher." Senti como se o chão tivesse sumido. "O quê?" "Ele está saindo com uma mulher lá do bairro dos comerciantes." Já vi os dois juntos várias vezes. Minha mente girava.
Meu corpo ficou gelado. Eu queria gritar, chorar, arrancar os cabelos. Mas eu não fiz nada. Fiquei ali, parada, sentindo meu coração se despedaçar. Naquela noite, quando Márcio chegou, eu já estava esperando. Ele entrou sem olhar para mim, tirou os sapatos e foi direto para a cama. Márcio. Ele não respondeu. Oi, Zai. Ele franziu a testa. Sabe o quê? Engoli o choro. Sei que você tem outra. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia engolir o ar do quarto. Então ele suspirou e disse a pior coisa que eu poderia ouvir. E daí? Meu peito queimou. E daí? Eu sou sua mulher, Márcio. Você me prometeu. Eu prometi o quê, Lourdes? Que ia te sustentar pro resto da vida. Que ia ser o homem perfeito. Acorda. Eu larguei tudo por você. Ele riu. Riso amargo, cruel. Largou o quê? Você nunca teve nada. Essas palavras me mataram. Eu nunca tive nada. Nem quando era criança, nem quando trabalhava como empregada. Nem quando fui largada no mundo sem um tostão. E agora, mesmo depois de tanto lutar, eu continuava sem nada. Naquela noite, tomei a decisão que deveria ter tomado há muito tempo. Peguei minhas roupas, enfiei na trouxa e parei na porta. Márcio estava deitado, sem se importar. Mas antes de sair, olhei para ele uma última vez. Você pode me achar fraca agora. Pode rir de mim. Pode dizer que eu nunca tive nada. Respirai fundo. Mas um dia, eu vou ser mais do que tudo isso. Ele não respondeu. E eu, pela segunda vez na vida, saí sem olhar para trás. A madrugada estava fria, mas dessa vez eu não me senti perdida. Eu já tinha passado por isso. E dessa vez eu sabia exatamente o que fazer. Eu ia recomeçar, de novo. Mas dessa vez, ninguém mais ia me destruir. Ninguém. A porta do quartinho bateu atrás de mim. E pela segunda vez na minha vida, eu saí de casa sem olhar para trás. O ar frio da madrugada beijou minha pele, mas eu não sentia arrepio. Dessa vez a dor não me esmagava. Dessa vez não havia desespero, nem lágrimas. Havia só uma certeza. Eu nunca mais seria dependente de homem nenhum. Caminhei pelas ruas vazias, sentindo o peso da minha trouxinha de roupas no ombro. Meu coração batia firme, como se cada passo fosse um golpe contra o destino que tentava me esmagar desde que nasci. Eu não tinha para onde ir. Mas pela primeira vez, isso não me assustava. Porque agora eu sabia que era capaz de me reconstruir quantas vezes fossem necessárias. Quando o dia amanheceu, fui direto para o trabalho. O dono do bar me olhou estranho quando me viu entrando antes de todo mundo. O que está fazendo aqui tão cedo? Preciso de trabalho. Ele arqueou as sobrancelhas. Você já trabalha aqui. Respirei fundo. Quero mais. Preciso juntar dinheiro. Qualquer coisa. Ele ficou me encarando por uns segundos e depois bufou. Quer mais trabalho? Então limpe o estoque. Tem caixas de bebida mofadas lá atrás. Se der conta, te pago mais uns trocados no fim do mês. Não hesitei. Amarrei o avental, prendi o cabelo e fui para os fundos. Passei o dia inteiro limpando o estoque. Levantei caixas pesadas, varri a poeira. Esfreguei cada canto até minhas mãos ficarem dormentes. E quando terminei, senti um orgulho que nunca tinha sentido. Porque, naquele momento, eu percebi que ninguém mais podia tirar nada de mim. Eu não dependia mais do Márcio. Não dependia mais de um teto que não era meu. E a partir daquele dia, tudo o que eu tivesse seria construído com minhas próprias mãos. Nos meses seguintes, trabalhei dobrado. Se alguém precisava de ajuda, eu me oferecia. Se tinha mais louça para lavar, mais chão para esfregar, eu fazia sem reclamar. A cidade grande me ensinou que o mundo não tem piedade dos fracos. E eu me recusei a ser fraca. Com o tempo, os clientes começaram a me notar. Alguns elogiavam minha comida, outros pediam para eu preparar pratos especiais. O patrão percebeu e me chamou no escritório.
Lourdes, você tem talento? Os fregueses gostam do seu tempero. Meu coração disparou. Obrigada, senhor. Ele suspirou, como se estivesse pensando em algo importante. Você já pensou em abrir seu próprio negócio? Minha respiração ficou presa na garganta. Eu? Ter meu próprio negócio? A ideia parecia tão impossível que eu quase ri. Mas ele não estava brincando. Você já tem clientela fiel. Se juntar dinheiro, pode abrir um restaurantezinho. Fiquei muda. Aquela era a primeira vez que alguém acreditava que eu poderia ser mais do que uma simples empregada. Naquela noite, deitei na minha cama na pensão e fiquei olhando para o teto. Lembrei de tudo que eu vivi, do dia em que fui abandonada pela minha mãe para trabalhar como empregada, do dia em que fugi da casa do patrão para não ser abusada, do dia em que dormi na rua sem um centavo no bolso. Lembrei do dia em que me apaixonei pelo Márcio, acreditando que ele seria meu futuro. Lembrei do dia em que ele me traiu, riu de mim e disse que eu nunca teria nada. E naquele momento, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu teria tudo. Comecei a guardar cada centavo. Eu comia menos. Economizava até o último tostão. Passei 2 anos juntando dinheiro e quando finalmente tive o suficiente, aluguei um espacinho no centro. Era um lugar modesto, uma portinha com um balcão. Mas era meu. Minha mãe dizia que mulher não precisava estudar, que mulher nasceu para servir. Márcio dizia que eu nunca teria nada, que sempre dependeria de um homem. Mas, quando eu abri meu pequeno restaurante, eu provei para mim mesma que ninguém nunca mais decidiria meu destino. No primeiro dia, coloquei meu avental e fiquei atrás do fogão. O cheiro do feijão tropeiro tomou conta do lugar. E, aos poucos, os clientes começaram a chegar. A primeira refeição que vendi foi para um senhor de terno gasto que pegou o prato, deu a primeira garfada e depois sorriu. Moça, esse é o melhor feijão tropeiro que já comi na minha vida. Meus olhos arderam de emoção. Ali, naquele momento, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não era mais uma mulher largada, humilhada, esquecida. Eu era Lourdes, a dona do meu próprio destino. E aquele foi só o começo da minha verdadeira história. O restaurante já estava funcionando há mais de 1 ano. Eu ainda me lembrava do primeiro dia, do medo de não dar certo, do nervosismo ao servir os primeiros clientes. Mas, pouco a pouco, as pessoas começaram a voltar. E logo, meu feijão tropeiro ficou famoso. O espacinho que eu aluguei vivia cheio. E com a grana que eu ganhava, consegui reformar o lugar. Agora tinha mesas novas, um fogão maior e até uma placa bonita na entrada. Comida da Lourdes, estava escrito. E toda vez que eu olhava para aquilo, um orgulho imenso tomava meu peito. Pela primeira vez, eu tinha algo só meu. Mas a vida... a vida nunca deixa a gente ficar de boa por muito tempo. Era uma tarde quente quando uma figura do passado atravessou a porta do restaurante. No começo, eu não reconheci. Mas então ela tirou os óculos escuros e me olhou nos olhos. Era a Beatriz, minha filha. Meu coração congelou. O tempo passou para mim e para ela. Já fazia mais de 10 anos desde o dia em que fui abandonada no asilo, como se eu não fosse nada. 10 anos. Sem uma ligação, sem uma carta, sem um único como você está, mãe. E agora ali estava ela, parada na minha frente. Engoli seco, sentindo uma onda de sentimentos me esmagar. Ódio, raiva, tristeza. E no fundo, uma dor que nunca desapareceu. Bia puxou a cadeira e sentou, sem ser convidada. Ficamos em silêncio por longos segundos. E então ela falou. Eu soube que você abriu um restaurante. Minha voz saiu dura. Como soube? Ela recitou. Um amigo me disse. Cruzei os braços. E o que você quer aqui, Beatriz? Ela baixou os olhos, brincando com um anel no dedo. Mãe? Eu? Não me chame de mãe. A frase ficou presa na minha garganta, mas eu não disse. Porque, apesar de tudo, ela ainda era minha filha. E eu queria ouvir o que ela tinha a dizer. Eu errei.
Ela continuou, a voz fraca. Eu sei que te tratei mal. Sei que fui ingrata. Meus olhos ardiam. Você não só foi ingrata, Bia. Você me abandonou. Me jogou naquele asilo como se eu fosse um fardo. Ela abaixou a cabeça. Oi, Zai. Sabe, minha voz saiu mais alta do que eu queria. E o que você fez com isso? Passou 10 anos sem olhar para trás. 10 anos sem se importar se eu estava viva ou morta. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e depois sussurrou. Eu me arrepende. Eu ri, sem humor. Se arrependeu? Agora? Depois de 10 anos? Eu achei que você nunca fosse me perdoar. Eu a encarei, sentindo meu peito queimar. E por que você acha que agora eu vou? Ela ficou em silêncio e então disse a verdade. Porque eu estou sozinha. Meu coração parou por um segundo. Ela continuou. Meu marido me largou. Me tirou tudo. Estou sem casa, sem dinheiro, sem nada. As palavras ecoaram no meu peito. Era isso? Ela não veio porque sentiu minha falta. Ela veio porque agora era ela quem não tinha ninguém. E esperava que eu a acolhesse. A mesma mãe que ela abandonou. Pisquei algumas vezes, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Eu podia mandá-la embora. Podia dizer para ela sentir na pele o que eu senti. Podia virar as costas e deixá-la sofrer como ela fez comigo. Mas então, uma voz dentro de mim sussurrou. Você não é como eles. Minha mãe me descartou. Márcio me humilhou. Beatriz me abandonou. E eu? Eu tinha sobrevivido. Eu tinha vencido. E era exatamente por isso que eu não precisava devolver o mesmo ódio para o mundo. Respirei fundo. Olhei para ela e disse, você quer trabalhar? Ela me olhou, confusa. Ok, se quiser recomeçar, eu te dou uma oportunidade. Mas não espere que seja fácil. Aqui ninguém ganha nada de graça. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você me perdoa? Abaixei os olhos. O perdão é uma coisa que precisa ser conquistada, Beatriz. Ela sentiu, compreendendo. E ali, naquele momento, o destino nos deu uma última chance. Uma chance de reconstruir. Não o passado, mas um novo futuro. Juntas. Os dias que se seguiram foram estranhos. Ver a Bia dentro do meu restaurante, usando um avental igual ao meu, servindo mesas e lavando pratos. Era algo que eu jamais imaginei. Ela, que um dia sentiu vergonha de mim, que me virou as costas, agora estava ali, tentando provar que merecia uma segunda chance. Mas será que eu conseguiria perdoá-la? No começo, tudo foi difícil. Os clientes a olhavam com curiosidade, e alguns, que já conheciam minha história, me perguntavam baixinho. É sua filha, não é? Eu só balançava a cabeça. E as perguntas continuavam. Como consegue deixá-la aqui depois do que ela fez? Eu nunca sabia o que responder, porque no fundo eu ainda não tinha certeza do que sentia. Bia também parecia perdida. Ela não sabia como falar comigo. Eu via o esforço dela em cada gesto. Ela ficava até mais tarde para limpar tudo. Trazia um cafezinho para mim sem eu pedir. Tentava puxar conversa sobre coisas simples. Mas entre nós havia um muro. Um muro que ela mesma construiu quando me abandonou. E que agora tentava derrubar, tijolo por tijolo. Até que um dia a paciência dela acabou. O restaurante já tinha fechado. Eu limpava o balcão quando ela jogou um pano sobre a mesa e disse, com a voz trêmula, até quando você vai me punir, mãe? Parei o que estava fazendo e a encarei. Como assim? Eu sei que você ainda me odeia. Sei que só me deixou ficar porque tem um coração bom. Mas até quando vai continuar me tratando como uma estranha? Cruzei os braços. Você quer que eu esqueça tudo do dia para a noite? Eu só quero uma chance. Ela respirou fundo, passando as mãos no rosto, frustrada. Eu já entendi que fui uma filha horrível. Já entendi que te magoei de um jeito que talvez nunca consiga consertar. Mas eu tô tentando, mãe. Eu tô tentando. Minha garganta apertou. Bia nunca tinha falado aquilo.
Nunca tinha assumido a culpa de forma tão direta. E ali, vendo-a na minha frente, vulnerável, cansada, arrependida, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Me aproximei devagar e olhei bem nos olhos dela. Você quer mesmo mudar, Beatriz? Ela sentiu, com lágrimas nos olhos. Quero. Então prove. Ela piscou surpresa. Como? Segurei suas mãos e disse, com firmeza. Não é só trabalhando aqui que você vai consertar o que fez. Você precisa ser uma mulher diferente. Como eu faço isso? Suspirei, sentindo meus olhos marejarem. Nunca mais abandone quem te ama. Nunca mais vire as costas para quem te estende a mão. Nunca mais trate ninguém como você me tratou. Ela soluçou e balançou a cabeça, concordando. E então, depois de anos, depois de tanto rancor e dor acumulada, eu a abracei. Ela se desfez em lágrimas nos meus braços, e eu senti um peso enorme se dissolver dentro de mim. Eu não estava só perdoando a Bia, eu estava libertando a mim mesma. E finalmente, eu podia seguir em frente. Hoje, enquanto me sento aqui na porta do meu restaurante, que é modesto e acolhedor, o reflexo de toda a minha jornada, sinto que finalmente posso respirar. Cada centavo, cada gota de suor, cada lágrima e cada grito de revolta me trouxeram até aqui. Meu nome é Lourdes, e essa é a história de como eu lutei contra o destino, reconquistei minha dignidade e transformei a dor em força. Quando olho para trás, vejo uma estrada cheia de sombras e luzes. Lembro dos dias em que o mundo parecia ter me abandonado, das noites frias que dormi na rua, sem abrigo nem esperança, dos momentos em que o desprezo e a traição pareciam ter selado meu destino. Mas a cada desafio, aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar, mesmo quando o corpo e a alma pedem para desistir. Depois daquele reencontro doloroso com a Bia, minha filha, que um dia me rejeitou e hoje busca redenção, decidi que a mudança começava dentro de mim. Eu sabia que perdoar não é esquecer, mas libertar o coração de um fardo. E assim, comecei a trilhar um novo caminho, o caminho da superação. Os dias que se seguiram foram de conversas longas, de lágrimas compartilhadas e de desafios que só o tempo e o amor podem curar. Cada manhã, ao abrir as portas do meu restaurante, eu via não apenas clientes com fome, mas pessoas que, como eu, buscavam um refúgio, uma prova de que a vida pode ser recomeçada. O feijão tropeiro que eu preparo com tanto carinho virou um símbolo. Um prato que diz: eu lutei, eu sofri, mas hoje eu tenho um lar. Clientes vinham de longe, não só para comer, mas para sentir a energia de alguém que não se deixou vencer. Enquanto isso, Bia buscava formas de se redimir. Trabalhou do meu lado com mais e mais confiança, entendendo que para reconstruir sua vida, ela precisava reparar os erros do passado. Eu aprendi a não ser severa, mas a estabelecer limites. E aos poucos fomos reconstruindo nosso relacionamento, tijolo por tijolo. As dificuldades não sumiram do dia para a noite. Teve noites em que as lembranças do passado batiam à minha porta. Lembro de uma madrugada em que, sozinha no salão, senti o peso de todos os meus fracassos. Mas, nesse momento, lembrei de cada batalha que já venci. Lembrei do quão longe eu cheguei. Aos poucos, comecei a escrever sobre a dor, a solidão, a revolta que me impulsionou. Escrevi sobre a esperança que se acendeu no escuro. Cada palavra era um desabafo e uma reafirmação de que eu era mais forte. Descobri que escrever era uma terapia, uma forma de transformar dor em arte, tristeza em inspiração. Criei pequenos encontros no restaurante, onde amigos e clientes podiam compartilhar suas próprias histórias. Criamos um ambiente onde a dor não era vergonha, mas um trampolim. Hoje, cada cicatriz no meu corpo conta uma história de vitória. Eu me recuso a deixar que o passado me defina. O restaurante que eu construí não é só um negócio. É um santuário, onde pessoas como eu encontram conforto,
Cada prato que eu sirvo carrega um pedaço da minha história. E eu aprendi que, para superar de verdade, a gente precisa olhar para dentro e encontrar aquela faísca que nos lembra quem somos. Não importa quantas vezes o mundo tente nos derrubar, a alma que luta sempre encontra força para recomeçar. Hoje, eu digo para todas as mulheres que já foram desprezadas, abandonadas, que já se sentiram sozinhas e sem valor: você é capaz de transformar sua dor em poder, de fazer do seu sofrimento o alicerce para uma nova vida. Meu legado não é só o restaurante Comida da Lourdes, é a mensagem que eu deixo. Não permita que ninguém defina o seu valor. Lute mesmo quando tudo parecer perdido. Acredite que, depois de cada tempestade, o sol pode brilhar com mais força. E se um dia você se sentir só, olhe para dentro de si e lembre-se que cada desafio é uma chance de recomeçar. Lembre-se que cada cicatriz é a prova viva de que você venceu. Hoje, minha vida é fruto de cada escolha que fiz, das vezes em que optei por não desistir, por dar a volta por cima. Minha história é a prova de que o amor próprio e a determinação podem nos levar a lugares que a gente nem imagina. Eu, Dona Lourdes, sou a prova viva de que a superação não é um destino, mas uma jornada. Enquanto eu sirvo uma nova rodada de tropeiro para um cliente sorridente, ou quando escuto o riso da Bia aqui do lado, eu sei que todo o sofrimento valeu a pena, porque no fim a vida se resume a esses momentos de gratidão e a certeza de que somos mais fortes que as dificuldades. Hoje, deixo o meu recado para o mundo. Nunca desista de lutar. Construa, dia após dia, a vida que você merece. Cheia de amor, de respeito, de conquistas e, acima de tudo, de esperança. E assim, ao encerrar mais um dia, enquanto a noite cai suave sobre a cidade, sinto que minha jornada, embora cheia de cicatrizes, é também cheia de luz. Luz essa que agora irradia não só de mim, mas de todos que se reergueram e se transformaram. Esse é o meu legado. Essa é a minha verdade. E se alguém um dia duvidar, que saibam, eu lutei, eu sofri e eu venci. E você também pode vencer. Se você gostou do meu relato, meu amorzinho, se inscreve no canal e curte o vídeo, tá? Agradeço muito. Um beijinho e até a próxima!